Muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para todos os queridos e queridas do Evangelho da Noite. Hoje vamos fazer o culto do dia 21 de novembro de 2024, graças a Deus. E vamos começar o nosso culto lendo esta linda página de abertura do livro Pão Nosso. É a lição 147, cujo título não é só. Deixa eu botar a luz. Não é só. É uma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 8, onde ele diz: mas agora despojai-vos também de todas essas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. São Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, desde que os discípulos da fé se desliguem de certos bens materiais. Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido à conta de renovador do Senhor. Contudo, isto constitui modalidade da verdadeira transformação sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime de renunciação. É verdade. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostos a praticar o bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem. Em toda parte ouve-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, em se despojando alguém de algum patrimônio material a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar em derredor dos próprios passos os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesadas máscaras ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Graças a Deus.
vendo? Graças a Deus. Graças a Deus, e graças ao Espírito Santo de Deus, e graças ao Cristo de Deus. Graças a toda essa egrégora do culto do Evangelho da Noite, e graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua egrégora, a sua falange, a sua falange de espíritos benfazejos, falange branca, universal, também a egrégora do Evangelho da Noite e também da Aliança da Fraternidade, a egrégora. Ainda aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda, graças a Deus. Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez aos teus pés, Jesus. Queremos agradecer tudo que recebemos nesta semana, desde o último culto até hoje, que todos esses falangeiros, trabalhadores, possam ter sido abundantemente abençoados, envoltos, conduzidos, que nós outros estejamos nesse grupo abençoado dos queridos amigos mensageiros que levam vibrações maravilhosas aos outros grupos, a outros irmãos que estão na senda conosco, na presente senda terrena. E também queremos pedir para que essa caravana do Evangelho da Noite, quando nos visitar, possa trazer essas bênçãos maravilhosas e essas vibrações incríveis que vão sanitizar os nossos lares físicos e espirituais, os nossos corpos, que são os nossos templos, e vão proporcionar com que nós possamos seguir mais leves e ditosos avante na senda da vida. Senhor Jesus, dessa forma, permite-nos que nós possamos dar por abertos os trabalhos do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, que é sua, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus. Que Jesus esteja conosco. Então, como eu dizia, aí eu acho que eu dizia, nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, e estamos ainda no capítulo 10, e vamos ver os versículos de 25 a 37, que o pastor Ino tão inspiradamente intitulou O Samaritano. Tá? Então levantou-se certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida imanente? E disse-lhe: na lei, que está escrito? Como lês? Respondendo-lhe, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu intelecto, e a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste corretamente, faze isso e viverás.
Mas, querendo justificar-se, ele disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Explicando, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu entre ladrões que, tendo-o não só despido, como batido, e até chegá-lo, foram embora, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote e, vendo-o, passou ao largo. Igualmente, um levita, vindo a esse lugar e vendo-o, passou ao largo. Certo samaritano, porém, viajando, chegou junto dele e, vendo-o, teve compaixão. E, aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando sobre elas azeite e vinho, e, colocando sobre seu jumento, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que quer que gastes a mais, eu te pagarei no meu regresso. Qual destes 3 te parece ter se tornado o próximo do que caiu entre ladrões? Respondeu-lhe: o que teve misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: vai também tu, faze do mesmo modo. Vai também tu, faze do mesmo modo. Uma passagem lindíssima. E, como sempre, tem várias camadas, né? Começa uma beleza que ele está vindo lá do regresso dos 72, né? Que foi o culto da semana passada. Então, ele já está recebendo um número ampliado de, vamos dizer, de apóstolos, né? De seguidores, e que já são apóstolos, já estão na posição de apóstolos, porque eles foram enviados a pregar, como os 12 haviam sido antes, e esses já estão também no caminho, na lida. E aí, aquilo que eu já chamei a atenção aqui uma vez, essas pregações de Jesus na periferia das cidades atraíam não só as pessoas que moravam ali naquelas localidades, naquelas aldeias circunvizinhas, atraía também os aprendizes sacerdotes, os escribas, os fariseus, os levitas, atraíam aquelas tribos, né, de Israel, ligadas à sinagoga, e principalmente aquelas que iriam herdar a sinagoga, né? Ou nos seus costumes, caso dos fariseus, ficar prestando atenção, tomando conta do que os outros fazem, ou mesmo os saduceus, que eram famílias de sacerdotes e sumos sacerdotes, poderia ter algum ali já sendo treinado para ser sacerdote. E no caso aqui, que aparece os levitas.
Os levitas são os ligados geralmente às finanças da sinagoga, né? Tem um grande destaque. É das famílias, né? Aí, até hoje, alguém tem Levi no sobrenome, quando está no meio judaico, é uma pessoa de destaque. É um dos levitas. E aí o que acontece? Então levantou-se certo doutor. Então ali Jesus já não está mais pregando em sinagoga, porque já viu que não é bem aceito, bem recebido. Então ele vai pregar onde está. Periferia das cidades, perto ao tanque de Siloé, perto a uma das portas de entrada da cidade, perto de um aprisco, aonde os pastores deixavam as ovelhas. Então ele está agora pregando para uma população judia, só que nem sempre praticante. E a outros, sim, que passavam ali pelo pórtico, ouvia Jesus pregando e se interessavam pela mensagem. E aí, eles estão nessa situação que tem essas pessoas que, olhando assim, não dá para identificar, levitas, principais do templo, né? Os outros que são os anciãos, os levitas. Então levantou-se certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida imanente? Mas esse povo, eles não estavam fazendo pergunta, eles estavam fazendo pegadinha. Eles ficavam perguntando essas coisas para testar o Cristo, tá? Essas passagens tem com outras capas, né? Em Mateus e também em Marcos, tá? Essas cascas de banana que os doutores estão jogando para o Cristo cair. Aí, mas o Cristo é Cristo, né? E ele sabe responder para aqueles rabinos, aqueles aprendizes, do jeito que eles levam vamos botar, batalhas. Na verdade, está procurando uma interlocução, uma discussão sobre algum assunto. Só que o Cristo já sabe o que eles estão procurando, ele já antevê. Ele já bota um pé atrás e ele já dá respostas que são esclarecedoras. Essas respostas, na realidade, em eles respondendo, eles já vão sendo convertidos e seduzidos pela mensagem, que é o que acontece com Paulo, né? Quando Paulo está indo para Damasco com cartas de procuração que ele pediu das sinagogas de Jerusalém, ele pediu cartas para poder procurar ir atrás de judeus nas outras cidades onde ele não tinha atuação, prescrição. Aí você vê que ele era empenhado, que ele ia lá na sinagoga e pediu uma carta para poder fazer essa busca de cristãos fujões, maldosos, pregando coisas que eles não assinavam embaixo. Só que ele está ouvindo as pregações, né? O que o povo está falando. E aquilo vai caindo e a pessoa aos poucos vai falando, faz sentido, é verdade, hein? É mesmo, né? E esse Cristo aí não está ganhando nada, né? Pelo contrário, ele ainda faz milagre, né? E veio trazer uma boa nova, aí vai seduzindo. Quando Paulo cai lá no chão, com o resplendor,
por conta do resplendor, ele já levanta perguntando: quem és tu, mestre? Ele já está com noção que quem está atrás dele é o mestre, como o mestre responde, né? Eu sou tu, a quem tu persegues. Sou eu a quem tu persegues. Aí o Paulo vai falar o quê? Fica até inibido, né? Enfim. E aqui está nesse momento. Mestre, que farei para herdar a vida imanente? Aí ele disse-lhe: na lei que está escrito, como leis? Aí ele pegou, né, para não ficar para trás, até para não ficar para trás, mas se ele pudesse falar: não sei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu intelecto. E a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste corretamente. Muito bem, hein? Faze isso e viverás. É isso aí mesmo que você tem que fazer. Aí não conseguiu pegar, né? Aí que ele vai... Mas o cara é também inteligente. E disse-lhe Jesus: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Mas, querendo justificar-se, ele disse a Jesus, o doutor da lei disfarçado. Ele disse a Jesus: e quem é meu próximo? Assim, só coisa de pegadinha que uma pessoa comum ia ficar enrolada. Até porque a pessoa comum não tinha acesso aos textos. Então ela mesmo não tem o mesmo grau de sagacidade ao responder, porque nem tem tanta intimidade com os textos antigos. É o que ele escuta lá na sinagoga aos sábados. Lembrando que é aos sábados que é o dia de descanso. Domingo é o primeiro dia da semana, todo judeu trabalha, né? Sétimo dia, que é o dia de descanso, é o sábado. E quem é meu próximo? Replicando Jesus, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém a Jericó, entre ladrões, e caiu entre ladrões, que, tendo não só despido, como batido, até chegá-lo. Se arrumar essa frase, que não só caiu entre ladrões, que tendo não só despido, ainda bateram nele até chegar ele a ficar nu. Foram embora deixando meio morto. Isso é a cara de Lucas. Foram embora castigaram dele, né? Deixaram ele meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote e, vendo, passou ao largo. Eu já falei aqui outras vezes que o modo de locomoção era a pé. E que as cidades apareciam mais ou menos a 4, 5 horas de caminhada uma da outra. Que dava alguma coisa aí entre 40 quilômetros, né? Mais ou menos, no máximo 40. Porque assim, vamos dizer que um homem de 5 horas, se ele andar 8 horas durante o dia, 5 horas chegou. É no máximo, né? Calculavam menos. Aí depende também do lugar, se ele é um lugar propício, se tem água próxima, essas coisas. E aí, se você tinha que ir numa cidade mais longe, você tinha que ir parando, pernoitando. Você andava daqui até Rio Bonito. Aí dormia em Rio Bonito, aí fazia Rio Bonito, Saquarema, Araruama. Né? Você ia... E como não tinha exatamente... Aqui vai aparecer uma estalagem, mas a maior parte dos viajantes fazia o pernoite e tinha o direito de café da manhã. Só. Já na estalagem, você pagava e ficava lá, tinha um quarto, ia ficando.
que é o que vai acontecer aqui. E esses caminhos, eles eram os mesmos, você não inventava caminho, porque eles já tinham traçado mais ou menos o caminho no lugar mais plano, já mais com menos acidentes, que se você tivesse bicho para levar uma carroça para negociar suas coisas na outra cidade, o bicho também conseguiria passar aquela estrada, que seria hoje uma estrada. Só que essas estradas, exatamente porque passava também muito comércio e as pessoas com bens, os ladrões ficavam ali espreitando ao longo da estrada. Por isso que ninguém viajava de noite. Quando estava caindo a noite, você já parava lá na tal da próxima cidade e procurava alguém que tivesse um quarto de hóspede para te receber, que é um pernoite, tá? Você tinha um lugar lá para você se abrigar dos intempéries, né, do tempo, e aí dormir lá, companhia de uma família, e no dia seguinte acordar cedinho e tinha direito a um pão daquele que veio a ser representado na hóstia, né? Aquela hóstia da Eucaristia, ela é grande assim, um negócio, porque ela justamente faz alusão ao pão, né? Que o Jesus dividiu com os apóstolos na última ceia. Então a pessoa tinha direito, eu não sei se é um pão inteiro, aí vai depender da família. Aí tinha direito lá. E aí fala café da manhã, o povo já pensa que os caras eram pobres, era lá no meio do negócio árido, a água era difícil, entendeu? Então não vai pensar, é um suco de frutas, café, leite, requeijão, queijo, presunto, um bolo, uma geleia. Não é café da manhã de hotel atualmente. Café da manhã é aquele pão, pronto, né? Poderia até uma família mais abastada servir mais alguma outra coisa. Assim como quando fala, vamos fazer a ceia, Jesus fez a ceia com os apóstolos, aí o pessoal fica, mas era aquele pão, folha, e depois correu uma taça de vinho, isso era a ceia. O pessoal fala, vamos fazer a ceia, o pessoal pensa na ceia de Natal da nossa civilização. Ai, vai ter peru assado, um tender bolinha. Fizeram bacalhau. Eu só como bacalhau. Tem bolo inglês, panetone. Ceia é apenas isso. E até hoje, se você for na nutricionista e ela falar, vou prescrever aqui a sua ceia, aí ceia da nutricionista é o mais próximo da verdade. É um copo de leite com 3 creme crackers, é uma fruta, é uma tigelinha de fruta com uma colher de quinoa ou chia. Não inventa. Aí vinha o sacerdote, que é o que mais deveria ajudar, olhou, vendo-o, passou ao largo. Igualmente um levita, vindo a esse lugar, vendo-o, passou ao largo. Certo samaritano, quer dizer, o Jesus já traz o exemplo com o samaritano, que é para aniquilar todo mundo, porque o samaritano era o último dos mortais. Sabe? Aquilo que o pessoal... né? Tem uma expressão aí, vulgar, né? O samaritano era o cocô do cavalo do bandido. Aí viviam até separados lá, né? Na Samaria. Não podiam frequentar a sinagoga do sumo sacerdote, do levita. Então, assim, a pergunta é, quem é meu próximo? Porque ele fez a pergunta, porque agora eu vou pegar Jesus. Que próximo para o povo judeu é alguém da família, é um irmão, é uma mãe, né? No máximo, um sobrinho.
de primeiro grau. Serve de segundo também. Aí, igualmente um levita. Certo samaritano, porém, viajando, chegou junto dele, do rapaz que estava caído lá, ferido pelos ladrões. E vendo-o, teve compaixão. E aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando sobre elas azeite e vinho, mas provável que tenha sido vinho e azeite. Vinho, porque era para lavar a ferida, o vinho tem álcool, e depois o azeite, que é para untar, para fazer uma proteção, para sarar mais rápido, né? E você vê que tempos eram esses, né? Você não tem muita disposição, muitos produtos, né? Então, eram as coisas que você usava para comer, eram as coisas que você usava para sarar uma ferida, para ser a medicina, né? E colocando sobre seu jumento, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que quer que gastes a mais, eu te pago no meu regresso. Qual destes 3 te parece ter se tornado o próximo do que caiu entre ladrões? Respondeu-lhe: o que teve misericórdia para com ele. Esse doutor da lei, ele já estava tão, né, que ele, veja, ele não respondeu, o samaritano, ele não podia nem falar na cabeça dele, ele já respondeu a contragosto. Você imagina, passou o sacerdote, né, não disse que era o sumo sacerdote, mas era um dos sacerdotes da sinagoga, e passou um levita, era uma das tribos mais, uma das tribos mais altas, judaica, né? Que cuida das finanças da sinagoga. Aí passa quem é o próximo é o samaritano. Então é aquela mensagem que ele veio trazer: não adianta ir lá para a sinagoga e veste roupa especial e faz, todos os cânticos de cor, aqueles cânticos do Velho Testamento, cita aqueles textos todos de cor. E quem te parece, né? Qual destes 3 te parece ter se tornado o próximo do que caiu entre ladrões? Aí o cara teve que falar o que teve a misericórdia para com ele. Ele não falou, é o samaritano. Disse-lhe Jesus: vai também tu fazer do mesmo modo. Tipo assim, em vez de ficar aqui inventando pegadinha para mim, vá também tu fazer do mesmo modo. Tá? Você aí que era ligada, é um doutor lá na sinagoga lá de alguma daquelas aldeias, estava ali para fazer pegadinha para ele. Entende? Então, assim, tem a lei, ele recita a lei, se é com ele mesmo, né? Quer ver? Pediu, aí Jesus, vamos ver se ele sabe, né? Aí pediu para ele dizer. E ele disse-lhe, Jesus: na lei o que está escrito? Como leis? Aí ele recita: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu intelecto, e ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, decorado sabe, né? Os outros, o levita e o sacerdote que deixaram o cara lá caído, também sabiam. Se fosse pedido para eles dizerem aí a lei, até porque é o primeiro mandamento, né? Eles iam dizer.
Aí o Cristo veio para subverter, justamente para isso. O Cristo veio para mostrar que a religião não é um ato externo. A religião você traz ela dentro de você. E você realiza a religião na sua vida. É dentro de você o que você, a sua ânima, o que você faz e elabora, e é também finalmente o que você põe para o mundo, as suas ações em relação ao mundo externo. Não é lindíssimo? Estou falando. Então agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico. Vamos nos colocar de forma bem relaxada, né, e receber esse passe das mãos dos nossos guias e protetores espirituais, ou desses queridos anjos da falange de Francisco de Assis ou da egrégora do Evangelho da Noite. Tá? Então, elevemos mais uma vez nosso pensamento a Deus e confiemos. Vamos nos colocar agora com as nossas portas e janelas abertas dos nossos lares físicos e espirituais, mas também dos nossos corpos, que são os nossos templos. Quando Jesus é dito que ele se recolheu ao templo, a esses diversos corpos que nós possuímos. Então nós vamos mentalizar esses guias e protetores espirituais nossos e do nosso patrono São Francisco de Assis, os espíritos trabalhadores da egrégora de Francisco de Assis, nos envolvendo, nos abraçando, nos conduzindo, fazendo a sanitização dos nossos lares, com esse álcool 70 espiritual, cheio de luz, paz e amor, e também nos nossos corpos, que são esses nossos templos. Que nós, Senhor Jesus, possamos, então, receber dessas mãos dadivosas essas vibrações, de forma que possamos nos reharmonizar e nos reenergizar, que possamos receber esses bálsamos, o bálsamo divino da vida, e que possamos, Senhor, levar para todos esses outros lares que estão no raio de ação desse culto, Senhor. Todos esses nossos irmãos familiares consanguíneos e os familiares espirituais harmônicos, que todos possam ser beneficiados por esse Evangelho da Noite realizado em nossos lares, que nós possamos ser energizados de forma a irmos para o nosso éon, para dividirmos a nossa senda com o nosso irmão que caminha conosco e auxiliá-lo, pela nossa presença, pela nossa emissão, de forma também a beneficiar esses outros ambientes aos quais frequentamos na paz do Cristo. Senhor Jesus, abraça-nos, unge-nos e conduz-nos, auxilia-nos a podermos também fazer como Jesus, responder bem aos desafios do ambiente, a essas provas que nós temos que passar, e que nós possamos aproveitar bem todos esses laços dessa encarnação, na paz do Cristo, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, podemos atender ao amável convite,
fomos convidados para esse banquete espiritual e queremos agradecer pelo fato de efetivamente termos podido comparecer para desfrutar desse banquete espiritual. Que nós possamos, dessa forma, trazer essas vibrações, aurir essas vibrações e trazê-las para o nosso lar, impregnando e untando as paredes físicas e espirituais de nossa casa, para que nós possamos, Senhor, ir para o mundo e efetivamente podermos atender às demandas, aos obstáculos e podemos aprender com esses obstáculos e suplantá-los. Jesus abençoa nossos dias e a dos nossos irmãos. Queremos humildemente rogar por essa humanidade física e espiritual, mandando um quanto de luz para ela, para que essa humanidade possa colaborar mentalmente com todos esses dilemas de nossa época, essas guerras, essas revoluções, esses cismas ideológicos, né? Que, Senhor, possamos também mandar humildemente um quanto de energia para os queridos amigos espirituais que estão assessorando e servindo a esse orbe, a esse planeta Terra, a essa humanidade encarnada e desencarnada, que eles também possam ser ungidos na paz do Cristo, assim como todos esses líderes materiais, esses espíritos à frente de conglomerados, governos, etnias. Unge também todos esses líderes espirituais. Agora nós vamos fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas demandas. Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, ter a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, que possamos ter todos uma boa semana de luz, paz e amor. Graças a Deus. Sim.